Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula prática de Java do seu curso de Programação Orientada a Objeto. Meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e agora nós chegamos à aula 12B. E se você assistiu à aula 12A, você sabe que a gente vai falar sobre polimorfismo, só que agora na linguagem Java. Durante a aula 12A, a gente falou sobre muitos conceitos de polimorfismo. Nós vimos que muitos e morfo é formas, então polimorfismo significa muitas formas. E eu citei aqui para vocês que existem dois tipos de polimorfismos. A gente vai tratar dois tipos de polimorfismo: o polimorfismo de sobreposição e o polimorfismo de sobrecarga. Durante a nossa aula 12A, a gente viu o polimorfismo de sobreposição e agora nós vamos colocar ele em prática. O exemplo que a gente criou durante a nossa aula conceitual foi esse aqui que está aqui embaixo. A gente tem a classe animal e a gente tem subclasses de animal. O que a gente fez foi criar mamífero, réptil, peixe e ave. Animal, ele tem os atributos peso, idade e membros. Tem 3 métodos abstratos que vão ser substituídos, vão ser sobrepostos nas suas classes filhas, nas subclasses. Mamífero também tem um atributo a mais, réptil também tem um atributo a mais, peixe, além do atributo, tem um método a mais, que é o soltar bolha, e a ave tem um atributo cor da pena, que vai ser adicionado, e o método de fazer ninho. Então esse daqui foi o primeiro passo que a gente teve que seguir durante a nossa aula conceitual. O que nós vamos fazer agora é colocar esse pedaço desse código em prática diretamente no Java. O que eu vou fazer aqui é deixar o código do lado, como a gente sempre faz, vou abrir o meu NetBeans e vou programar exatamente o que a gente viu durante a aula conceitual diretamente na aula prática. Não adianta você pular a aula conceitual. Eu não vou explicar esses códigos de novo. Tudo isso foi explicado detalhadamente na aula 12A. Se você quiser, aperta lá em cima no izinho de interatividade, assiste a aula 12A da sua playlist do curso de Programação Orientada a Objeto em Java. Então vamos abrir o nosso ambiente e começar a trabalhar. Já estou aqui dentro do meu NetBeans, vou criar um projeto novo. Esse projeto é uma aplicação Java, vou clicar em próximo. O nome vai ser Aula 12. No Aula 12, vou criar a minha classe principal, finalizar, e ele vai criar aqui para mim. Já estou aqui com a minha classe principal, vou abrir aqui na aula 12, botão direito em cima do pacote, vamos criar a nova classe, que é a nossa classe animal, que você está vendo aí do lado. Animal, vamos clicar em finalizar. O código da classe foi criado em alguns segundos. O que nós vamos fazer é criar os nossos 3 atributos: protegido, peso, idade e membros. Peso, idade e membros, os 3 atributos. Vamos agora aos métodos. Todos os métodos são abstratos, correto? É o método público, abstract, void, locomover, vírgula, certo? Ó, método abstrato, public, alimentar e public, emitir som. Você perceber, ele deu um erro aqui em cima. Isso porque animal é uma classe. Eu não posso ser uma classe, ele tem que ser uma classe abstrata. Eu tenho lá agora a classe, ele não reclamou mais nada. Então eu tenho os atributos, deixa eu botar aqui um comentário, atributos de animal, e aí eu vou colocar aqui métodos de animal. Lembrando que são métodos abstratos, somente as filhas vão ser obrigadas a desenvolver. Vamos agora fazer uma filha de animal. A que você está vendo aí do lado é de mamífero. Então vamos lá, clique em projetos, botão direito no pacote, novo classe Java, vai ser mamífero, não se esquece, não tem acento, finalizar, e ele criou a minha classe mamífero. Vou fazer com que mamífero extends animal, e aí automaticamente ele já vai reclamar aqui, ó, e eu tenho que implementar todos os métodos abstratos. Eu vou tirar todas essas exceções que ele gerou aqui e vou deixar, né, o override. É só você comparar com o que está ali do lado. Vou também declarar o meu atributo private cor do pelo, que é string. Sobrepus o locomover, o alimentar e o emitir som. O locomover aqui vai ser correndo, o alimentar aqui vai ser mamando, e o emitir som aqui vai ser som de mamífero. Tudo na forma mais genérica possível. Já criei o mamífero aqui. Então esse código que você está vendo aqui do lado já foi totalmente feito. O que nós vamos fazer aqui é partir para a próxima classe, que é a classe réptil. Então, se você der uma olhada aqui, eu tenho lá o atributo cor da escama e os métodos sobrepostos também. Então, da mesma maneira, vamos criar réptil aqui. Então nós vamos criar aqui, ó, botão direito, nova classe, réptil. A classe réptil extends animal e ela tem também o atributo private string cor da escama.
ele também sobrepõe os 3 métodos. Ó. Botão aqui esquerdo, ó, implementar todos os métodos abstratos. Ele já montou para mim. Vou tirar as exceções. Ele sempre dispara uma exceção por padrão, que no meu caso não vou fazer isso. Então tá lá. Já fiz o locomover, o alimentar e o emitir som. Locomover para réptil é rastejando. Alimentar para réptil, comendo vegetais. Emitir som para réptil, som de réptil. Vamos partir para a nossa próxima classe, que vai aparecer aqui do lado e que vai ficar aparecendo durante na nossa programação, que é a classe peixe. Dá uma olhadinha aqui. Agora peixe tem um método a mais, que é o método de fazer bolha, né? De soltar bolha. Vamos lá. Mais uma vez, vou vir aqui em projetos, botão direito no pacote, nova classe, é só repetir o procedimento. Peixe. Na classe peixe que foi gerada, nós vamos criar aqui cores cama, que é string. Nós vamos fazer o extends, animal, e vamos implementar aqui os métodos abstratos e também remover as exceções. O locomover para ele é nadando, o se alimentar é comendo substâncias e o emitir som vai ser peixe não faz som. Também vou ter um método que é o soltar bolhas. Vou botar bolha aqui para ficar igual e vou escrever na tela soltando bolha. Já fiz o peixe também. Antes de prosseguir, eu vou fazer aqui o animal. Ele vai também ter que ter os métodos getter e setter que eu esqueci. Botão direito, inserir código, getter e setter, todos eles. Pronto. Vou repetir o mesmo processo para mamífero. Botão direito, inserir código, getter e setter, todos. Réptil também, mesmo procedimento, para a gente poder ter os métodos para colocar dados e puxar dados. E também peixe. Você percebe que é muito mais prático quando você utiliza a IDE, porque ele facilita a tua vida na hora de criar os métodos que são chatos de criar por repetição. E agora, finalmente, nós partimos para a nossa última classe, que é a subclasse de animal, que é a classe ave. Dá uma olhadinha aqui, ela também tem um atributo a mais e um método a mais, que é o fazer ninho. Mas é bem fácil de fazer, é só a gente repetir o processo. Vamos lá em projetos, botão direito na classe, novo, classe Java. Nós vamos criar uma classe aqui, que é a classe ave. Essa classe ave também tem um atributo privado, que é a cor da pena. Ela também extends animal. Obviamente, vou precisar implementar os métodos da mesma maneira que todas as outras vezes. Vou eliminar aqui as exceções. Para eliminar cada linha, eu estou apertando Ctrl E, tá? O locomover de ave é voando. Se alimentar é de frutas. Emitir som vai ser som de ave. Vai ter o fazer ninho, onde esse método vai ter um construindo ninho. Também vou fazer todos os meus métodos getter e setter. Então é isso. Estamos com os códigos básicos finalizados. Vou salvar tudo clicando aqui em cima e já estamos prontos para trabalhar no nosso código principal. Fazer o código principal vai ser tranquilo. Vou criar alguns exemplos, ou vou fugir um pouquinho dos que a gente deu na aula para a gente poder simplificar aqui. Vamos tentar criar um objeto da classe animal? Então vamos lá, olha só. Se eu vier aqui e colocar animal, n é um new animal, você vai perceber que ele vai dar erro. Deu erro por quê? Olha aqui em cima, ó. Animal é abstrato e não pode ser instanciado. A gente viu que isso aqui é errado, então não vou colocar. Mas eu posso criar um mamífero, um novo mamífero. Também vou criar um réptil, também vou criar um peixe e também vou criar uma ave, de forma simples. Vamos começar a trabalhar aqui, ó. Fazer o mamífero.set, sei lá, peso vai ser 35.3 float. Vou fazer com que m.set cor do pelo, marrom, viu que agora eu já tenho o cor do pelo também. Também vou fazer esse m se alimentar, se locomover e emitir um som. Se um mamífero se alimenta, se locomove e emite som, vai ser o seguinte, ó. Executei, apertei F6, o alimentar mamando, correndo, que é a locomoção, e som de mamífero. Posso fazer a mesma coisa com qualquer outro. Por exemplo, vou fazer o A aqui, né, que é a minha ave. A minha ave eu vou mandar ela se locomover. Se a ave fosse locomover, vou tirar isso daqui. Se a ave fosse locomover, a ave vai voando. Se um peixe fosse locomover, ele vai nadando. Se um réptil
for se locomover, o último aqui embaixo, ó, ele vai rastejando. Viu como é simples? Então eu consigo chamar os métodos e esses métodos eles vão se comportando de formas diferentes. Os nomes locomover foi sempre o mesmo e a resposta era diferente. Isso é polimorfismo. Mas voltando ao nosso exemplo aqui de baixo, então ó, eu tenho animal, eu tenho mamífero, réptil, peixe e ave. A gente já fez isso tudo. Agora, a gente vai dar continuidade colocando as subclasses desses caras. Então eu tenho lá, ó, canguru, cachorro, cobra, tartaruga, goldfish e arara. Eu tenho todas essas novas classes e eu tenho também os métodos e atributos de cada uma delas. Eu vou implementar aqui todas elas, mas você aí na sua casa pode ir aprimorando conforme você for aprendendo, né, nesse exercício prático. Então bora botar a mão para trabalhar porque tem um monte de classe para criar aqui. Eu vou começar já criando uma classe para cada um. Eu vou já adiantar o processo aqui. Vou fazer o primeiro, depois eu vou fazer todos os outros automaticamente. Vamos começar criando um canguru. Então, ó, sempre a mesma coisa, botão direito, novo, classe, aí vai, canguru. E ele criou a classe aqui. Eu vou repetir o mesmo processo para todos os outros. Então eu fiz aqui, ó, canguru, cachorro, cobra, tartaruga, goldfish e arara. Todas essas classes já estão criadas. Vamos fazer o seguinte, ó, canguru extends mamífero, certo? Cachorro também extends mamífero. Cobra extends réptil. Tartaruga também é um réptil. Goldfish extends peixe. E a arara extends ave, certo? Então já fiz aqui as minhas heranças. Se eu fizer a partir de agora, eu já posso usar canguru, cachorro sem problema nenhum, porque ele tem atributos. Vamos ver isso funcionando aqui. Vou para a minha classe principal, aqui, ó. E agora eu posso criar, além de mamífero, réptil, peixe, tudo mais, deixa eu tirar isso daqui. Também vou criar um canguru, vou criar um cachorro, vou criar uma cobra, uma tartaruga, um goldfish e uma arara. Vou chamar aqui, ó, canguru, cachorro, vou chamar de K, cachorro, cobra, eita, acabaram as letras, vou chamar de J, tartaruga, vou chamar de T, goldfish, vou chamar de G e a arara, vou chamar de E. Beleza? Então já tem todos esses animais. Se eu chegar aqui e mandar um canguru se locomover, olha o que ele está fazendo. Ele vai correndo. Então, o canguru, na hora de se locomover, ele corre. Só que, na verdade, durante a aula, a gente viu que o canguru não corre, o canguru salta. Então, a gente vai fazer essa alteração agora no nosso código. Nós vamos fazer aqui, ó, com que o canguru ele vá sobrepor, override, o nosso método public void locomover. Olha lá. Percebe que isso aqui é a mesma assinatura. Então, ó, se eu procurar aqui no mamífero, na hora de se locomover, é a mesma assinatura. A assinatura é quantidade e tipo dos parâmetros. Aqui não tem nem quantidade nem tipo, mas é exatamente o que está aqui. Na hora de se locomover, eu vou mandar ele se locomover saltando. E eu também tenho um método público aqui, usar bolsa. Eu vou botar aqui, usando bolsa. Então eu sobrepus aqui. Na hora que eu mandar agora, ó, no meu código, sem mudar nada, eu mandei o canguru se locomover. Ele vai parar de correr, aqui embaixo ele está correndo. Ele vai parar de correr e a partir de agora ele está saltando. Isso é sinal de que esse locomover é o mesmo nome, só que para um canguru eu estou sobrepondo o locomover, dizendo que ele vai saltar. Viu como funciona o polimorfismo? Eu vou fazer a mesma coisa para um cachorro. Então tem aqui, ó, o cachorro é K. Então eu vou fazer o cachorro, que é K, se locomover. Você percebe, ó, é a mesma chamada. Locomover, locomover. Os resultados vão ser diferentes, ó. O saltando é para o canguru e o correndo é o do cachorro. Isso porque cachorro, olha aqui, ó, não tem locomover. Logo, ele extends de mamífero. Se eu vier aqui em mamífero, o locomover é correndo. Se eu pegar essa mesma assinatura aqui, eu copiei, vou vir aqui em cachorro, vou colar essa mesma assinatura, então o meu locomover vai ser substituído. Vamos supor que o meu cachorro ande. Meu cachorro é andando. Então, a partir de agora, o meu cachorro não vai mais correr. Agora ele vai andar. No meu caso aqui, eu não vou sobrepor o locomover. Mas se eu quiser, por exemplo aqui, ó, no meu principal, se eu mandar o cachorro emitir som, o que ele vai fazer?
O cachorro, na hora de emitir som, ele vai chamar som de mamífero. Só que a gente sabe que tipo de som o cachorro emite. Então eu vou vir aqui, ó, no mamífero, vou pegar o emitir som, é a mesma assinatura, então vou copiar isso aqui, ou digito a mesma assinatura, vou vir aqui em cachorro e vou substituir, vou dar um override em emitir som. A partir de agora, emitir som ele vai fazer au, 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 certo? Então no meu programa principal, na hora que eu mandar o cachorro emitir som, olha só o que ele vai fazer, au, au, au. Se eu mandar o canguru emitir som, mandar na mesma ordem, ó, canguru emitir som e depois o cachorro emitir som. É a chamada ao mesmo método, só que eles vão ter polimorfismo, eles vão ter outras maneiras de fazer. Ó. O som do mamífero, que é o canguru que fez, né? E logo em seguida o cachorro emite som e a gente já sabe que som que um cachorro emite. Então é isso, pequeno gafanhoto. Eu espero que você tenha entendido o nosso exercício. Foi um exercício relativamente grande, tem muita coisa. Se você só ficou assistindo ou vendo eu fazer, com certeza você entendeu, mas você ainda não sabe fazer. Então você precisa colocar a mão na massa, abrir o NetBeans e fazer funcionar. Isso porque você vai ter pequenas surras logo no início e que com certeza, se você for praticando, você vai entender. Então é isso, pequeno gafanhoto. Eu espero você na próxima aula, onde a gente vai falar sobre a segunda parte de polimorfismo. Nele, a gente vai tratar o polimorfismo de sobrecarga. Você vai entender qual é a diferença entre sobrepor e sobrecarregar, que é uma coisa que geralmente os alunos se enrolam muito. E se você quiser saber quando essa aula vai sair, é fácil, ó. Você se inscreve no canal. Aluno inscrito que clica no sininho, então você se inscreve, logo do lado de se inscrever aparece um sininho. Você clica nesse sininho e com certeza você vai ser avisado assim que a próxima aula sair. Então você vai começar a receber notificações. Ou então você volta toda semana, que às segundas-feiras, às 11 horas da manhã, sai uma aula nova. A gente tem aula, 3 vezes por semana. A gente tem aula na segunda, na quarta e na sexta. Na quarta é um vídeo mais solto, na sexta aula de Excel e na segunda-feira aula de programação orientada a objeto. Além de se inscrever, você pode também ver a nossa playlist, clicando aqui em cima você vai ver todos os cursos que estão disponíveis e também pode acessar o nosso site, que é o cursoemvideo.com. Então é isso, pequeno gafanhoto, um forte abraço, pratique sempre, coloque esse negócio de polimorfismo em prática, que com certeza muita gente se enrola com isso. Um forte abraço e até a próxima.